Boa noite, gente. Boa noite, gente. Quantos aqui estão felizes? Você está feliz por estar na casa de Deus ou não? Amém? Glória a Deus. Quantos já foi abençoado durante o louvor? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem mais para você. Gente, eu pedi para o pessoal do louvor não descer. E para mim dar início àquilo que vai ser ministrado essa noite, eu gostaria que vocês cantassem novamente essa última música que vocês cantou. Amém? Eu gostaria que sentado mesmo, que vocês fechassem os olhos, curvassem a cabeça, amém? Deus quer nessa noite, nesse momento agora, para a gente entrar para outra parte, o que eu vejo desde o começo do culto, Ele está tentando ministrar o amor dEle no coração de vocês, uns com o coração mais mole, outros com o coração de pedra, mas para aquilo que a gente vai falar aqui essa noite, é importante você ter essa revelação do amor de Deus dentro do teu coração. Então, por mais uns 2 minutinhos, eu gostaria que você ficasse em pé agora. A palavra não é cumprida, mas é muito importante esse momento agora de quebrantamento no coração de vocês. Deixa o Espírito Santo ministrar o quanto Ele te ama. Aliás, eu gostaria que agora, de 2 em 2, o Espírito Santo vai usar os seus braços para expressar esse amor na vida da pessoa que você vai orar com Ele. Pode abraçar.
não precisa de ficar com vergonha. De 2 em 2, enquanto eles cantam o refrão dessa música, vocês vão deixando o Espírito Santo ministrar. Deixa Ele te usar para ministrar esse amor também no coração, na vida dessa pessoa que você está aí. As estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Senhor, te amo, Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te Manifesta, Deus, manifesta o teu amor em nossos corações essa noite. Manifesta o teu amor por nós aqui no nosso coração essa noite, ó Pai. Vem, Espírito Santo. Queridos, em Eclesiastes 3:11 fala que Deus gerou no nosso coração a ideia da eternidade. Deus te ama tanto que Ele quer continuar com esse amor, Ele quer continuar com você. Ele quer que você continue com Ele na eternidade. Deixa Ele se revelar a você essa noite. Deixa Ele se revelar ao teu coração. Deixa Ele ministrar o amor dele no teu coração essa noite. Vem, Espírito Santo. Glórias a Ti, ó Pai. Continua falando conosco, Senhor Deus, durante este culto, Senhor Deus. Vem, Espírito Santo, continua se revelando aos nossos corações aqui esta noite, ó Pai. Vem, Espírito Santo. Oh Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode sentar agora, amém. Se puder continuar o fundinho de teclado, se vocês quiserem descer ou ficar aqui, fica à vontade. Eu gostaria que você não se distraísse, não deixar para conversar depois do culto, para que o Espírito Santo continue falando com você. Eu não sabia para que direção eu ia levar essa ministração, e aí a Marcela começou lendo um texto de 1 Coríntios 3, ela falou bastante sobre o amor de Deus. E eu entendo que realmente, que Deus realmente, quando Ele fala em João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Eu entendo que Ele está tentando ali demonstrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele faz a gente brigar com a natureza aqui dentro, essa natureza carnal que muitas vezes a gente tem, esse anseio, esse desejo por pecado, esse anseio, esse desejo por aquilo que na verdade faz mal para mim, faz mal para você.
Então ele fala, olha, ele amou o mundo de tal maneira que deu. E eu vejo que muitas vezes a gente quer receber de Deus, e até nisso ele deixou esse exemplo, ó, eu vou dar o que eu tenho de melhor, eu vou dar a Jesus, que é o que eu tenho de melhor. Então até assim, umas coisas que a gente tem orado a respeito da conferência, que esse tema veio forte aos nossos corações, é amor furioso, que na verdade este é o amor que Deus sente por mim e para você, amém? Um amor furioso, um amor que é capaz de dar o Filho dele, para morrer ali, para nos resgatar, de enviar o Filho dele aqui na terra para nos resgatar. Este amor que é capaz de fazer você fugir de uma natureza carnal que está dentro de você mesmo, algo que está dentro de você. E eu tenho entendido que através desse amor, o que o Espírito Santo está tentando fazer com a igreja, é o que eu coloquei de tema, é trazer o reino dos céus aqui na terra, amém? Quantos aqui quer o reino dos céus aqui na terra? Terra no sentido do coração de vocês, terra no sentido da família que vocês vivem, terra no sentido de Brodowski, terra no sentido das nações. Então o Espírito Santo, ele quer trazer, por amor, ele quer trazer esse reino do céu aqui na terra. Tem muita gente esperando para receber um corpo que não se corrompe ou incorruptível que seja, lá na glória, mas na verdade, este corpo a gente já está recebendo ele desde aqui, amém? Então a Bíblia fala que a nossa transformação ela é de glória em glória. Quanto mais você desfruta, quanto mais você entra na presença de Deus, quanto mais da glória dele é manifestado no teu coração e na tua vida, mais parecido com ele você vai ficar, mais parecido com ele eu vou ficar. Então isso é trazer o reino dos céus aqui na terra. E o Paulo falou um versículo que também testificou com aquilo que eu queria ler primeiro, Mateus 6,10, gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 6,10. Então por amor ele quer trazer o reino dele aqui na terra, nas nossas vidas. Mateus 6,10. Se eu posso ler, diga glória a Deus. Pouco, vou esperar um pouquinho então. Se eu posso ler, diga glória a Deus. Melhorou. Então vamos lá. Mas não é esse texto que eu quero meditar com vocês. Esse aqui é só para a gente dar início. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Paulo falou aqui sobre esse texto, ele citou ele. Então quando a gente se fala de reino, a gente fala de governo, a gente fala de cultura, a gente fala de sistema, a gente fala de leis, é um outro ambiente. Então aqui no Brasil a gente tem as nossas leis, a gente tem a nossa cultura, a gente tem o nosso sistema, mas aqui esse versículo fala, que vem o teu reino, vem o teu governo, assim na terra como no céu. Então que o governo de Deus aqui na terra, nas nossas vidas, que ele seja como é lá nos céus, amém? Então por que isso, James? Por quê? Porque na verdade, a única forma de você ter uma vida aqui diferente, ter uma vida daqui abençoada, ter uma vida aqui com sentido, com objetivo, é vivendo o reino dos céus já aqui na terra. Essa é a única forma. Então, James, o que é fazer isso? O que é viver o reino dos céus aqui? Viver o reino dos céus aqui, na verdade, é você ter uma vida no Espírito, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que ter uma vida no Espírito. Então, não tem outra forma. Essa é a única forma. E eu tenho orado, falei, Deus, mas é difícil. Como que eu vou viver uma vida no Espírito se eu tenho carne? Como que isso pode acontecer aqui dentro? Eu viver uma vida no Espírito se eu tenho carne? Gente, eu preciso convencer a minha alma de que as coisas do reino dos céus têm mais prazer do que as coisas do reino da terra. Ah, James, mas isso é difícil. É lógico que é difícil.
mas é possível. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, isso vai acontecer na vida de vocês, amém? Então, conforme eu vou andando na palavra, conforme eu começo minha caminhada com Deus, talvez alguém aqui essa noite ainda não fez uma oração de entrega. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor. Mas a partir do momento que você faz essa oração de entrega, uma brasa viva de fogo é colocado no teu coração. E ali começa esse processo de você ter uma vida no Espírito. Ali começa esse processo de você ter uma vida da forma que Deus preparou para você. E para mim entrar mais nesse assunto, eu gostaria de estudar um pouquinho com vocês Romanos 8. Amém? Se vocês puderem abrir a Bíblia em Romanos 8. Quantos aqui quer ter uma vida no Espírito? Amém? Então vamos estudar um pouquinho esse... Portanto agora, começando no 1. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, como eu falei, quando você aceitou a Jesus, você passou a não viver mais a lei da carne. Você passou a não viver mais a lei do pecado. A lei é para o pecado, é para barrar o pecado. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, você está declarando ali, olha, eu quero ter uma vida no Espírito. Eu quero buscar as coisas eternas. Eu quero viver no reino dos céus. Eu quero viver a cultura dos céus. Só que tem muita gente que faz essa oração, mas ainda não teve esse entendimento que essa oração é só o começo da vida no Espírito que a pessoa vai ter. É só o começo da vida no Espírito que a pessoa quer ter. Então, quando eu tenho essa vida no Espírito, quando eu aceito a Jesus, e conforme eu vou andando no Espírito, buscando a presença de Deus, andando com Deus, com o tempo, a lógica é o quê? É o pecado de alguma forma ir ficando mais fraco na minha vida. Ah, James, mas você não sente vontade de pecar? É lógico que eu sinto. Eu não estou falando que você nunca vai sentir vontade de pecar, mas quando você está andando no Espírito, ele não tem tanta força contra você. O pecado, ele não tem tanta graça como antes. Aquela prisão que ele te escraviza, ele te domina. Então, os teus sentimentos também são mudados conforme você vai andando no Espírito, buscando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus. Então, tudo isso vai acontecendo aqui dentro. E olha o que fala em Romanos 8,3. Pode deixar a Bíblia aberta, quem tiver com o celular, porque é mais fácil. Quem não tiver, pode estar lendo aqui. Romanos 8,3. Porquanto que era impossível a lei, visto como está enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou a carne, o pecado na carne, condenou o pecado na carne. Presta atenção. Então, a lei estava enferma. Com o pecado, a gente sabe que a gente estava condenado. A gente já estava condenado. Então, quando Deus envia Jesus aqui para morrer e ressuscitar, o que ele fez? Para aqueles que aceitou ele. Então a obra da cruz, ela nos tira o câncer, ela nos tira dessa vida de pecado. Ah, James, mas eu ainda perco bastante. Mas Deus está tirando. O processo não é da noite para o dia. Tem gente que ficou 30 anos aí fazendo coisa errada e acha que em 5 dias vai parar de fazer tudo. Isso não é verdade. É lógico que o tempo vai depender de mim e de você, mas não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Há um tempo atrás, eu orando ali, eu falei, Deus, por que o Senhor não age nessa situação? Por que o Senhor não faz nada nessa situação? Parece que o Senhor não quer me ajudar, o Senhor não liga para mim. Teve um dia que eu peguei ali Deus de jeito, eu me desabafei com ele. Falei, ou você faz alguma coisa na minha vida, ou
nessa área aqui eu não sei o que eu faço mais. E eu ali, ó, vomitando no colo de Deus. Aí no final eu falei uma coisa assim que depois eu fiquei até com medo. Ainda bem que hoje a gente vive pela graça, não é pela lei. Talvez eu ia ser fulminado. Mas vamos lá. Eu falei assim: Deus, sabe por que o Senhor não liga para aquilo que eu sinto? Para as minhas fraquezas? Porque o Senhor nunca sentiu vontade de pecar. O Senhor é Deus. E aí o Espírito Santo me lembrou. Ele falou assim: olha, o Pai sentiu sim o que você sente. Quando Jesus se fez homem, quando Ele se fez carne, tudo aquilo que você sente, todas as suas fraquezas, o Pai também sentiu. Amém? O Pai sentiu através dele, porque Jesus ele se fez carne, ele estava aqui como homem. Então, ele não só sentiu o que você sente. Ah, é difícil, James. Não. E eu falei: não, Deus, por quê? O Senhor nunca sentiu o que eu sinto? É fácil para o Senhor é Deus poderoso. Mas ele sentiu sim muito mais do que você sente, muito mais do que eu senti. Eu não fui humilhado igual Jesus. Eu não fui cuspido no rosto, eu não fui maltratado, eu não fui traído por um discípulo igual Judas com um beijo, e eu não fui crucificado. Então Jesus ele sentiu muito, Deus, o Pai, ele sentiu muito mais do que aquilo que a gente tem sentido aqui, do que as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, através de Jesus, porque ele é um só. Então o que Jesus sente aqui, Deus também sentiu lá. Então ele entende sim o que você está passando, ele entende sim o que eu estou passando. Amém? Posso continuar? Romanos 8,4. Eu vou ter que ler o 3 só para dar sequência. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justiça da lei, ela termina, presta atenção, a justiça da lei vai terminar na tua vida quando você decidir que você não é mais daqui, que você é do reino dos céus, que você tem outra cultura agora. O que eu quero que vocês entendam é que apesar da gente viver aqui, nós não somos mais daqui. Eu preciso me posicionar como um peregrino aqui. Por quê? Porque se eu não me posicionar como um peregrino aqui, eu vou ser sempre dominado pelo diabo, eu vou ser sempre dominado pelo pecado, eu vou deixar a alma minha me governar. E pense num negócio chato, é quando você deixa a tua alma te dominar, sabe por quê? Ela quer que você faça tudo aquilo que ela tem fome de fazer. Então você precisa de lutar com a tua alma, não deixar ela te dominar. Então olha o que fala no versículo 5, ó, é muito importante, ó. Porque os que são segundo a carne vão inclinar-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então aqui o que está falando? Está falando, olha, você precisa de se examinar. Eu pergunto para você, o que você tem desejado mais hoje? As coisas da carne ou as coisas do Espírito? Ai, James, eu tenho desejado orar, ler a Bíblia, falar de Jesus para as pessoas. Se você está assim, parabéns, você está inclinando para as coisas do Espírito. Agora, se você tem desejado o pecado, seja qual for, se você tem desejado mais as drogas que a presença de Deus, mais a prostituição do que a presença de Deus, mais a fofoca do que as coisas de Deus, mais as contendas do que as coisas de Deus, a tua vida está inclinando para a carne, para as coisas da carne. Amém? Então deixa eu fazer uma pergunta. Você está desejando mais as coisas da carne ou do Espírito?
Olha só, Romanos 6, 8, 10, ó. Romanos 8, do 6 ao 10 agora, vamos lá. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O maior problema de você inclinar para a carne, sabe o que é? É morte. Fala para a pessoa que está do seu lado, o pecado gera morte. Então isso é consequência. Mas se você se inclinar para as coisas do Espírito, é vida eterna. Amém? Posso continuar? Olha só o que eu vou ler agora, ó. Versículo 18 agora, 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quantos aqui nunca passou por aflição? Levanta a mão. Ninguém, todo mundo já passou? Olha o que fala esse texto, ó. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está dizendo o quê? Que as aflições que a gente sofre aqui, que não tem como comparar com a glória de Deus que há de ser revelada na tua vida, amém? Então, eu sei que todo mundo passa. É igual uma coisa que eu tenho meditado, eu tenho orado muito a respeito disso. Às vezes a gente conversa com pessoas que reclama daquilo que está vivendo durante esses dias. Muita luta, tribulação. E acha que isso nunca vai acabar. Muita gente fala, eu vou deixar de ir na igreja, eu vou largar a mão de buscar a Deus. O que eu estou fazendo aqui sábado à noite se minha vida não quer mudar? E não sei o quê. Casais reclamando, meu casamento não vai para frente, meu casamento não dá certo. Mas as pessoas esquecem que a vida, ela tem estações. Você pode dividir tua vida em 4 estações. Você que é casado pode dividir teu casamento em 4 estações do ano. Tudo na vida, toda pessoa e todo casamento passa pelas 4 estações do ano. É um ciclo normal. Então você precisa de sair daqui entendendo isso. Por quê? Porque quando você estiver nesse ciclo de tribulação e sofrimento, você tem que colocar aqui no coração, não, mas isso aí vai passar. Os 4 ciclos. É muito bom quando tua vida com Deus, tua vida de solteiro, ou tua vida, ou teu casamento, você tem vivido o tempo de primavera. É só flores, olha o cheiro das flores, olha o perfume das flores, tudo isso é bom, mas depois se acaba a primavera, dá um tempo, a primavera vai acabar na tua vida. Isso não é profetizar, isso é a realidade. A primavera acaba na minha vida um tempo, ela vai voltar ainda, é um ciclo. Depois da primavera eu vou entrar no verão, teu casamento vai entrar no verão, a tua vida de solteiro vai entrar no verão. E aí você está ali quente, coração aquecido, cheio de amor para dar. Essa é a segunda estação que todo mundo passa. Mas vai passar também o verão, e aí vem depois o quê? O outono. O outono é um tempo bom. É o tempo de você colher frutos de tudo aquilo que você tem plantado de bom. Não vou falar de ruim não, vou falar só de bom. Mas o outono você vai colher os frutos. Você vai falar, nossa, como é bom servir a Deus, como é bom ser casado, como é bom ser solteiro.
Cara, você está vivendo o outono na tua vida. Mas aí vai chegar o quê? O inverno. Aí o bicho pega. Aí é a hora que você vai ter que sentar no colo do pai, porque senão a casa cai pro teu lado. Então o inverno parece que ele é eterno, e tem muita gente que está vivendo essa estação do inverno na vida. Muita gente, por não saber como se comportar no inverno, está entrando em depressão, está se destruindo. Às vezes a gente fala assim, como que o povo pode cair numa armadilha, como um jogo desse aí da baleia azul? Falou, esse povo é bobo, esse povo é doido. Gente, eles estão passando a estação do inverno. E se os filhos de Deus não ensinar para eles como passar, eles vão cair nessa armadilha. Mas para vocês ensinar eles, vocês têm que aprender. Para mim ensinar para eles, eu vou ter que aprender e viver isso. Amém? Então, uma hora vai acabar essa estação. Mas enquanto você estiver no inverno, fica no colo de Deus. Não tem outro lugar para ficar. Vai parecer que o mundo inteiro se levantou contra você. Vai parecer que os céus estão fechados para você. Nada acontece na tua vida. Tudo dá errado na tua vida. Cara, você falou, vontade de sumir, de morrer, de entrar num buraco. Mas não esquece que depois do inverno vai voltar a primavera, amém? É um ciclo, as 4 estações vão indo, primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Então isso vai passar. E aí esse versículo, eu quis explicar isso para vocês entenderem a profundidade desse versículo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, amém? Então a nossa vitória sobre as aflições nos dão 3 coisas. Quando você passa por aflição, 3 coisas acontecem no teu coração, 3 coisas acontecem na tua vida. A primeira, você amadurece. Eu não conheço nenhuma pessoa madura que nunca passou por uma luta. A gente amadurece no deserto mesmo, é na tribulação, é nas aflições. Então a primeira coisa que acontece é isso, você amadurece, você cresce. Tem que crescer, isso tem que acontecer na minha vida e na tua vida, porque senão depois a gente vai quebrar a cara de novo. Segunda coisa que acontece aqui dentro, que acontece na nossa vida, é fortalecimento, você fica mais forte. Pode perceber. Só que infelizmente muita gente não persevera e acaba desistindo. Então o que eu estou passando aqui para vocês hoje é para vocês praticar e viver e ensinar aqueles, tanto que já são cristãos, como aqueles que estão lá fora que ainda não têm essa revelação. E vocês como filhos de Deus, vocês estão tendo a oportunidade de entender isso essa noite, amém? Ah, Jamie, mas eu já sabia disso tudo. Glória a Deus pela tua vida. Vou só te lembrar então, mas glória a Deus. E a terceira coisa que acontece aqui, que é muito importante, que é a manifestação do reino dos céus aqui na terra. Como assim? Olha só esse versículo aqui, ó. Romanos 8, 20 ao 22. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Gente, não sei se vocês entenderam o que eu li aqui, ó. Ele fala que a criação, que as pessoas, elas estão gemendo, como se estivesse com dor de parto, esperando alguma coisa acontecer na vida delas. E às vezes bate o desespero, fala assim, nossa, a gente está com a faca e o queijo na mão, mas parece que está amarrado o negócio, parece que não vai.
Mas a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação está esperando a nossa manifestação lá fora. Mas como que eu vou manifestar o Filho de Deus se eu não estou bem aqui na casa de Deus, se eu não estou bem dentro da casa de Deus? Então, não esquece, se você está passando por inverno, não esquece, continua ali manifestando o reino de Deus, mesmo na tua tribulação, mesmo nas lutas que você está enfrentando, continua manifestando o reino de Deus, amém? Então quando você anda no Espírito, é gerado no teu coração o quê? Aquilo que está no coração de Deus. Cara, se você não sente amor por vidas, me desculpa, alguma coisa está errada aqui dentro. Se você não chora por vidas, alguma coisa está errada aqui dentro. Se você olha para o teu pai é alcoólatra, teu pai é viciado, e aquilo não te gera não te incomoda, não sei que tipo de manifestação do Filho de Deus que é essa? Então eu estou te desafiando essa noite para deixar o Espírito Santo gerar no teu coração aquilo que está no coração dele. Porque se eu ando no Espírito, eu tenho que me apaixonar, eu tenho que desejar, eu tenho que ter um desejo ardente pelas coisas do Espírito. Tem um versículo que a gente leu, que a criação está ardendo, ela está ali ardente de desejo. Não sei se você sabe o que é um desejo ardente, pela manifestação dos filhos da luz. Quantos aqui estão me entendendo? Eu sei que está escuro, mas olha no olho da pessoa que está do seu lado e fala para ela: você é a esperança para esta geração. Mas fala com convicção. Cara, quando eu leio isso, que a criação está gemendo, a geração está gemendo, e aí eu sei que a esperança não é o governo, não é o presidente, que a esperança não é a sociedade, a esperança é a noiva. E muitas vezes a gente não faz nada. Eu sei que tem muita gente que tem muita coisa para fazer. Eu sei que a gente tem que trabalhar, a gente tem outras coisas para fazer, mas alguma coisa eu posso fazer, alguma coisa eu tenho que fazer. E às vezes eu penso também, que nem aqui, a gente tem um ministério. É muito bom você estar no ministério. É muito bom você usar o dom, o talento que Deus te deu de tocar um violão, tocar teclado, isso é ótimo. Mas isso não pode substituir o que está escrito na Bíblia, que é o ide e pregar o Evangelho. Isso não é o ide, amém? Isso é bom, precisa, mas não é o ide. Então mesmo, de repente, você tem um ministério. Eu acho tremendo o Rodrigo Cardoso, do Voz de Muitas Águas, agora ele mudou o ministério, mas ele falou, eu não sou ministro de louvor, eu sou um missionário. Aquilo que ele estava fazendo era um instrumento, um talento que Deus deu para ele ali conduzir a igreja, o seu instrumento na igreja, para ajudar, para mudar o ambiente. Ele pode usar o violão, o teclado, para mudar o ambiente daqui, mas isso não é o ID, não pode substituir o ID, amém? Já estou quase acabando, gente. Eu quero continuar lendo aqui, para mim acabar o texto, para não ficar pela metade. Romanos 8, 35 ao 39. Quando a gente está com a vida no Espírito, nada, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Olha aqui, 8, 35, 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? A perseguição? Ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Olha, continuando aqui, como está escrito:
Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Isso, amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Então o que eu quero é que você saia daqui com a revelação de tudo aquilo que Deus está ministrando aqui dentro. E nada vai te separar do amor de Cristo. Mas, se o amor de Cristo está em você, você vai querer manifestar esse amor lá fora. Porque o amor de Deus não é como o amor do homem. O amor do homem muitas vezes é um amor egoísta, a gente só quer receber. Por isso que eu falei que eu acho tremendo que Deus fala assim, ó, que Ele amou o mundo que deu. Ele não falou que Ele recebeu. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele não pediu nada em troca, Ele deu. Ele deu mesmo sabendo que muitas vezes eu e você ia trair Ele, que muitas vezes eu e você ia blasfemar dEle, que muitas vezes íamos errar, mas Ele deu. Amém? Eu gostaria de parar por aqui, de orar para que o Espírito Santo continuasse falando com você. Muitas vezes a tua alma, ela não vai estar de acordo com isso que eu estou falando, não. Talvez você pode ficar até irritado aqui hoje, essa noite. Mas você precisa de mostrar para a tua alma quem que manda aí dentro, amém? Quem que manda aí dentro? É o Espírito Santo ou é a alma? Quantas pessoas... Gente, a maioria das enfermidades, na verdade... está na alma. Uma vez eu vi o testemunho de um pastor, falou que ele foi ministrar a palavra e tinha uma mulher que estava com câncer, falando para ele ajudar ela a fazer alguma coisa, não sei o que. Aí o Espírito Santo deu uma direção para ele. Aí ele pegou, ele chegou nessa mulher e falou para ela, falou, olha, o Espírito Santo falou que é para você liberar perdão para o teu marido, pelo adultério dele. Cara, olha que tremendo, que loucura. Eu não sei o que eu ia fazer nessa hora, porque eu chegar e falar do adultério, falar não sei do que. Mas ele falou que essa mulher não chorava, ela urrava. Que ele ficou lá uns 20 minutos conversando com ela, insistindo. Mas ele sentiu que aquela mulher realmente, naquele momento, ela havia liberado perdão para ele. E ele fala que depois de umas 2 semanas ela voltou lá para agradecer e falou que foi curada do câncer. Amém? Por quê? Porque na verdade, muitas vezes a enfermidade que está na tua alma, ela vai se manifestar na tua carne. Gente, vocês precisam sair daqui hoje decidido a ter uma vida no Espírito. Se já tem, aprofundar mais. É isso que eu tenho buscado para a minha vida. É isso que eu peço para vocês buscar para a vida de vocês. Amém? Eu gostaria que todos ficassem em pé, para a gente fazer uma oração. Pessoal do louvor, se já puder subir. Deus te chamou para ter uma vida no Espírito. E se de alguma forma, nem se for uma palavrinha que eu falei, mínimo, se falou no teu coração, eu gostaria sim de te chamar para vir aqui na frente. Eu não vou colocar as mãos sobre você, mas eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo vai te visitar e vai estar ministrando o que Ele quer ministrar no teu coração essa noite. Então eu te desafio a vir aqui na frente. Não precisa ter vergonha, porque todo mundo aqui precisa dele. Todo mundo aqui tem algum tipo de problema na alma.
Feche seus olhos. Pode vir mais para cá, ó. Dá uma juntada para cá. Ali, ó, cabe mais gente, ó. Glória a Deus, é muito bom ver quantas pessoas estão aqui essa noite buscando a presença de Deus. Pode vir mais quem quiser. Cabe ainda aqui na frente. Feche seus olhos. Espírito Santo, sabemos que o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós compreendemos que o Senhor nos ama com amor incondicional, com amor feroz, com amor furioso. Vem, Jesus, gera no nosso coração, Pai, aquilo que está no teu coração, Senhor Deus. Pai, assim como o Senhor gerou no nosso coração a ideia da eternidade, Senhor Deus, que nesta noite, Pai, continua gerando no nosso espírito frutos de arrependimento, Senhor Deus. Quantas vezes, ó Pai, temos te negado? Quantas vezes, Deus, temos te abandonado? Algumas vezes nem saímos da igreja, Pai, mas nosso coração estava longe de Ti, Pai. Deus, mas que nesta noite o Senhor venha aquecer cada coração que está aqui, ó Pai, cada vida que está aqui, Deus. Pai, eu sei que existe um portal para entrarmos, ó Pai, uma nova dimensão, ó Pai, de adoração. Pai, eu sei, ó Deus, o Senhor tem feito isso com a Tua noiva, Pai. Deus, eu não quero ficar de fora, Pai, deste portal. Eu quero entrar nessa porta, Pai. Eu quero entrar nessa nova dimensão, Pai. Deus, e que cada um aqui, Pai, venha ter esse desejo, esse anseio, ó Pai, de entrar, ó Pai, nesse nível, Deus, de intimidade contigo, Senhor Deus. Ensina-nos, ó Pai, a andar no Espírito, Senhor Deus. Ensina-nos, Deus, a dizer não para a nossa alma, Pai, para a nossa carne, Deus. Pai, que nesta noite seja uma noite de cura, Pai. Nesta noite, Pai, o Senhor possa, Deus, visitar o mais profundo íntimo nosso, Deus, e arrancar, ó Pai, toda a raiz de amargura, Deus. E arrancar, Deus, toda a raiz, ó Pai, que tem nos prendido nas coisas lá fora, Senhor Deus. Vem, Espírito Santo, manifesta o Teu reino aqui esta noite nos nossos corações. Eu te desafio agora, vai orando, fala com Deus, coloca a tua vida diante dEle. Enquanto isso, o ministério, vocês vão ministrando uma canção. Deixa o Espírito Santo te encher essa noite. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor,
tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia, Jesus. Presta atenção numa coisa: quando você é adotado por Deus, primeira coisa que acontece, você aceita a obra da cruz. A segunda coisa que tem que acontecer aqui dentro é morrer para a obra da carne. E a terceira coisa, você ressuscita com Ele para a eternidade, amém? Eu gostaria que agora vocês cantassem esse refrão. Levante suas mãos, canta com todo o coração, com toda a tua alma. Levante suas mãos. Vem, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Oh Deus, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, está no nosso Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. aleluia, Espírito Santo. Vem, ó Deus. Pai, eu coloco cada vida que está aqui essa noite, ó Pai. Aqueles que têm vivido o inverno na vida, Pai, na vida emocional, Deus. Aqueles que têm vivido o inverno, Deus, na sua vida espiritual, ó Deus. Pai, conduza ele ao teu colo essa noite, ó Deus. Conduza ele ao teu colo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, para que ele possa, Pai, para que ele possa sair dessa estação, Pai, fortalecido, maduro, ó Pai. E que através, ó Pai, da tua manifestação na vida dele, ó Pai, haja manifestação do teu reino na casa deles, ó Pai, em meio aos amigos deles, ó Pai, em meio aos discípulos deles, ó Deus. Ó Deus, que haja manifestação do teu reino, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Xarabaracá Taranaias. Fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
Amém. Na hora que eu estava encerrando a ministração, orando para ministrar, que eu ia ministrar hoje aqui, e eu queria entender um pouquinho mais, né, do que é essa... Deus, como assim? Eu queria ver algo mais real, de mudança na minha vida, de quando eu aceito Jesus para frente. E aí o Espírito Santo me lembrou minha irmã. Minha irmã, ela tem suas deficiências, ela era muito agressiva, todo mundo tinha medo dela ali no bairro, já machucou muita gente já. Mas um dia ela passou pelas águas, e o Espírito Santo me lembrando, e eu vi como Deus é tremendo, porque eu morei com ela, eu sei o que eu passei lá. Várias vezes ela tentou matar a gente, já aconteceu várias coisas lá. Mas quando ela desceu nas águas, há 7 meses atrás pra cá, ela nunca mais teve coragem de agredir ninguém. E todas as vezes que ela tem a oportunidade, um dia minha mãe esqueceu a porta dela lá trancada, né? E de primeiro, quando isso acontecia, ela saía lá, ia agredir alguém, ou derrubar uma casa, quebrar as coisas numa casa. Mas naquele dia ela foi lá, abriu o portão automático, foi lá na fábrica e pediu para minha mãe trancar ela. Porque ela sabia que aqui dentro ela tinha uma luta entre a carne dela e o espírito. E como ela desceu para as águas, ali começou esse processo de transformação na vida dela. Que ela teve força o suficiente de não agredir ninguém, mas de ir lá e pedir para minha mãe, ó, me tranca lá. Me tranca para que eu não faça nada para ninguém. Cara, isso é tremendo, hein? Mas é isso que Deus quer fazer aqui dentro, amém? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar para encerrar. Pai, eu te agradeço por cada vida que está aqui, ó Deus, esta noite, ó Pai. Deus, cubra eles com teu sangue, ó Pai. Guarda a volta para a casa deles, ó Pai. Continue esse processo, ó Pai, de transformação em nossas vidas, ó Pai. Deus, abençoa a volta para a casa deles, ó Pai, no nome de Jesus. Quem concorda, dá um aplauso ao Senhor bem forte. Amém? Dá um abraço em pelo menos 10 pessoas antes de ir embora, hein? Não esquecem. Não deixa ninguém sem abraço. Deus abençoe a todos.